Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com esse cumprimento, essencialmente cristão, que a gente se dirige a cada um de vocês com carinho, com gratidão pela oportunidade que tivemos de estar aqui na noite de hoje, para repetirmos aquilo que nós falamos domingo passado. O Márcio me consultou sobre a possibilidade e eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz por algumas razões. Só que antes de citar, eu gostaria de saber quem é que estava aqui domingo passado. Por favor, levante a mão. Ótimo, obrigado. Para tratar do assunto de intuição. Mas para não ficar tudo igualzinho e fazer com que todos, apesar da boa vontade, do prestígio que nos dá no sentido de ouvir, eu mudei só o tema, mas o assunto vai ser o mesmo, tá? Então, em vez de falar sobre intuição, o título é Como está a sua intuição? Vamos dizer que nós vamos falar hoje como está a sua mediunidade intuitiva. Grandes diferenças? Nem tanto, né? No fundo, a gente vai navegar no mesmo rio. Pois bem, qual é a proposta da noite de hoje? Respondemos 4 perguntas. Nós estamos falando sobre mediunidade, estamos falando sobre intuição. Então, primeiro, o que é intuição? Segundo, o que é mediunidade? Terceiro, como que elas funcionam? Quarto, como que a gente se utiliza da mediunidade e da intuição em nosso benefício. Essa é a proposta de todo conhecimento para o ser humano. Se a gente não consegue aplicar ou não tem aplicação, fica só como um diletantismo. Então o que é a intuição, o que é a mediunidade, como que eles funcionam e como que a gente utiliza desses recursos em nosso próprio benefício. Vamos lá, começando então pela intuição. Eu perguntei, e aqui a ideia é como o Márcio disse, é um estudo, né? Eu perguntei o que era a intuição, até para que a gente tivesse mais ou menos a ideia do mesmo conceito entre nós, e peço auxílio de vocês. Alguém poderia me dizer o que se entende por intuição? É uma ideiazinha que vem como se fosse soprada e que resolve um problema momentâneo. Uma ideia soprada que resolve um momento, uma questão momentânea. Alguém tem mais alguma outra? Porque a intuição todos nós sentimos, né? Todos nós aqui de alguma forma lidamos com esse recurso do nosso psiquismo. Todos. Mais ou menos consciente. Mas é nesse sentido. Alguma outra ideia? Essa nos atende em cheio, né? Na verdade, por definição, aqui é a parte prática, mas por definição, é aquela solução, é aquela ideia que nos chega sem utilizarmos do raciocínio, sem utilizarmos dos critérios empíricos, ou seja, da nossa experiência, né? Ora, aqui vou usar do recurso da cozinha, muito conhecido, principalmente das nossas colaboradoras. Eu vou fazer alguma receita, eu tenho lá todo o material, relação, tenho a sequência dos procedimentos, tenho a maneira como eu preparo, como eu coloco no forno, até ter. Eu tenho uma sequência, eu tenho uma lógica nesse processo, eu tenho uma experiência adquirida. Se alguém fala para mim dessa receita com alguma coisa diferente, eu falo, esse negócio não vai dar certo.
O fogo tem que ser fogo baixo, não põe fogo alto não que vai queimar. Não inverte essa sequência não, porque a massa vai embatumar, não vai dar certo. Eu tenho experiência adquirida, eu tenho uma lógica, eu uso a razão, eu comparo, eu tomo conhecimento, eu analiso, eu escolho e eu decido. Na intuição não. Eu sei. É um recurso do nosso pesquismo. Nós vamos falar da intuição anímica, ou seja, aquela de alguma forma acumulada, seja em vidas passadas ou nessa vida presente, que me deu de alguma forma bases para que naquele problema aquela solução se baseie nesse conhecimento adquirido de tal forma que eu não utilize o processo racional, eu não utilize o processo analítico. Ele surge, ele emerge do nada. O conceito de intuição na parte, vamos dizer, teológica, vão dizer que, por definição, é a ideia que os santos tinham de Deus. Ninguém, não teve análise sobre essa questão da fé. O santo sabia, como sabe até hoje, como nós, de alguma forma, sabemos. Se a gente jogar o conceito intuição no campo da filosofia, semelhante, mas vejam como ele define: maneira de se adquirir um conhecimento instantâneo, sem a interferência do raciocínio. É o famoso já sei. É o sexto sentido. Né? Nós temos 5 sentidos. Um cego tem 4 sentidos. Um surdo tem 4 sentidos. Como é que vai se explicar para o cego a questão da luz, na medida que ele é um cego de nascença? É um sentido que lhe falta. E eu estou dizendo isso para que a gente tenha uma noção ou a dimensão do que é essa questão como um sexto sentido, como um recurso do nosso psiquismo. Muito importante. Pois bem, passamos agora à questão de mediunidade. O que é a mediunidade por definição? Alguém me ajuda? É uma faculdade inerente ao organismo. Cada um tem um tipo de mediunidade. Uns têm ela mais ostensiva, outros têm ela mais tranquila. E Deus dá esse dom e tira na hora que Ele quiser. Muito obrigado. O próximo da palestra é sobre esse tema. Na verdade, exatamente passando nesse sentido, mediunidade é a incapacidade que todos nós, e ela frisou isso bem, todos nós temos de sentir a influência dos espíritos. Capacidade de sentir a influência que todos nós temos dos espíritos. Evidentemente que essa capacidade vai variar de cada um de nós. Alguns terão essa capacidade extremamente presente, na qual a gente chama de mediunidade ostensiva. Enxerga, ouve, recebe, faz manifestações de diversas naturezas. É ostensivo. É consciente ou inconsciente disso que faz. A maior parte, quase 99%, é consciente. Muito raro produzir-se um fenômeno no qual o médium não tenha consciência. Eu estou falando da mediunidade ostensiva. Mas e a mediunidade intuitiva que
todos nós temos. Mediunidade intuitiva que todos nós temos. Como é que a gente lida com essa questão? Algumas vezes a gente está, isso deve acontecer com todo mundo, a gente está com um problema que você não consegue resolver, você esquenta a cabeça, você fica cansado e não consegue. Aí quando você vai dormir, eu acredito que a gente se encontre com espíritos que nos dão as respostas. Quando você acorda, a ideia vem, a solução vem. A gente abre o olho e fala assim, ó. E não adiantou você queimar a mufa, você tentar, você não consegue, a sua mente fica tão quente, cansada, que você não consegue achar a solução. Quando você acorda, aquilo vem assim, num passo de mágica. Encontramos com alguém durante o sono, discutimos um assunto, pedimos ajuda, pelo amor de Deus, estou com um problema lá que eu não consigo resolver, o que eu faço e tal. Esquenta não, a hora que você acordar a solução vem, né? Só que nós não temos a consciência. E é curioso de como que essa ideia ou essa solução, ela emerge. Como que eu não tinha pensado nisso antes? Estou alinhado com a ideia. Ou às vezes, olhem só a sutileza dessa sugestão espiritual. Engraçado. Essa solução que eu nunca ia imaginar, não concordo, nesse momento realmente me parece a mais adequada. É uma ideia contrária até às minhas convicções. Olha a sutileza. Pode estar alinhado com o que eu penso e pode estar desalinhado com o que eu penso. Mas eu elejo e aceito como a solução adequada para o momento. Pois bem, eu vou me permitir um parênteses, porque eu achei nessa manhã uma mensagem maravilhosa sobre mediunidade que, por acaso, parou na minha mão na leitura da manhã, cujo tema é mediunidade. Curiosidade, não acontece com quase ninguém isso, né? Essa não estava na versão anterior, mas eu achei fantástico. Livro Caminho, Verdade e Vida, falando sobre mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. É uma linguagem evangélica. É da Atos. Na verdade, estamos festejando aqui o Pentecostes, que é uma data de dupla comemoração. Para os judeus, quando se comemora a lembrança do momento que Moisés recebe as tábuas contendo as leis. E para nós, cristãos, é a ressurreição de Jesus 7 dias depois da crucificação. É onde estavam todos seus mais íntimos, literalmente desnorteados. E ao 7º dia acontece esse fato. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos, romanos, se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. É a xenoglossia. Uma onda de surpresa e alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos, evidentemente, no divino concerto, atribuindo à loucura, à embriaguez, a revelação observada. Simão Pedro destaca e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então nós estamos trazendo aqui, na verdade, essa linguagem evangélica
para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para o nosso entendimento. E Pedro, como quer dizer, ele traz, olha, aquilo que está prometido, as vozes que estarão chegando em forma de Espírito Santo aos jovens, aos velhos, é isso aí. Chegou, está aqui, agora. É nesse momento e todos estão assistindo, todos nós estamos assistindo. Está aqui a prova. Todos falando nas línguas respectivas das diversas origens. Xenografia. Continuemos. E aqui vem o significado disso tudo. Desde esse dia, as claridades do Pentecoste jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram influências do meio, curam os doentes, levantam os indecisos, os frágeis, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus lhes comunica energias indescritíveis. Estabelecera-se a era da mediunidade. Começou, é lógico que a mediunidade, ela começa desde a origem da humanidade na Terra, né? É lá no homem da caverna que começa a adorar o sol, a lua, o fogo, o trovão. Depois, ele, numa fase já politeísta, ele, já milênios mais à frente, ele adora o Deus do mar, o Deus da guerra, o Deus da fertilidade. Mais à frente, ele vai adorar o Deus único, é a humanidade evoluindo. Esse é o caminho. Ele adorou o pajé lá atrás, que tinha mediunidade, que dizia, vai chover, chovia. A colheita vai ser boa, e era. As pitonisas diziam, não entre em guerra, vamos perder. Entrava-se em guerra e era um desastre geral, o povo escravizado, saqueado. Então a mediunidade nos acompanha desde a história da humanidade. Mas a mediunidade, vamos dizer, o mediunismo, mas a mediunidade nesse nível começa a partir do cristianismo. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o influxo, esse influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam todas as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens que surge na condição do Espiritismo, o Evangelho redivivo. Eu achei muito interessante, porque às vezes passa batido isso para a gente. Então a mediunidade, não mediunismo, ela assume esse caráter a partir do momento da presença do Mestre na Terra. E
isso é de uma importância fundamental, esse marco para dar a dimensão do que foi a presença de Jesus aqui na terra. Aliás, fala o livro A Caminho da Luz, e eu vou citar aqui de maneira muito rápida, a Gênese planetária. E Emmanuel, ele vai falar de uma maneira muito poética, muito literária, e ele faz essa referência da Gênese literária, começando da seguinte maneira: rogam as tradições espirituais que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, que são responsáveis por toda forma de vida planetária, no universo, no cosmos. E que essa comunidade se reuniu somente 2 vezes até agora. A primeira foi na criação do planeta Terra, onde ele se desloca, se desprende como uma bola fumegante para constituir o planeta que nós conhecemos hoje. Foi a primeira vez. Na segunda vez que se reúne essa comunidade de espíritos puros eleitos, é para tratar da vinda de Jesus sobre a terra, trazendo o Evangelho, que é a mensagem da libertação da nossa raça, a maioridade, a redenção. Eu cito isso para que a gente não perca a dimensão do que representa o Evangelho para o atual estágio da humanidade, razão pela qual estamos na fase de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E o Evangelho é o divisor de águas que foi nos entregue depois da segunda reunião desses espíritos eleitos, do qual Jesus faz parte e é o governador da terra. E ele se incumbe de trazer pessoalmente essa mensagem. Então vejam o peso e a dimensão da representação do Evangelho e da vinda de Jesus. Pois bem, deslocada essa bola fumegante, a partir do momento que ela se estabiliza, as convulsões, que era, vamos dizer assim, um vulcão em erupção, até que vem as chuvas, temperatura. A hora que as condições começam a se tornar favoráveis, mais uma vez Emmanuel vem nos dizer: desce dos céus, do espaço do cosmos, uma nuvem contendo os germens da vida de cada ser humano. Se deposita nos oceanos e toma conta do fundo desses oceanos, criando um limbo, uma massa gelatinosa, que é daí que nós saímos. Esses engenheiros siderais trabalham nessa massa gelatinosa e a partir dessa massa gelatinosa criam-se os reinos vegetal, animal, e isso vem de uma tal forma e se confunde de uma tal forma que os macacos hoje, e eu estava lendo isso, que eu fui pesquisar antes, que eu não tinha essa noção, e vi no Globo, Ciência e Saúde, exatamente isso. O macaco e o chimpanzé têm
na análise sanguínea, sorológica, 99,6% de semelhança. O macaco e o homem têm 99% de semelhança. Eu quase posso dizer, não sou médico, não sou da área, mas quer dizer assim, olha, se faltar sangue aqui, para transfusão, pega lá do macaco. Me perdoe, posso estar falando uma belíssima, mas é para reforçar a imagem, ou seja, para dizer da semelhança do ser humano, do atual homem com o macaco, que vem lá do lodo. Então cresce, é por aí, é nesse sentido, é nesse caminho. Então, nos comunicamos. E aí vem a transição. Que transição é essa? Em algum momento, nossos engenheiros siderais operam no perispírito a mudança do que viria a ser a atual raça humana. No perispírito. Quem sabe, né, que o perispírito é o corpo imaterial, é o fluido, um corpo fluídico, que é o elo entre o espírito e o corpo. Então é nesse corpo perispiritual que se atua, e a partir daí começam a nascer na Terra os primeiros humanoides, vamos chamar assim, os macacos aprimorados nas suas feições, possuindo a razão no seu psiquismo, abrindo uma nova jornada para a humanidade. E é aí que nós nos encontramos até hoje. Prontos para passar por uma nova fase. Fomos criados simples e ignorantes. Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, não é? Somos criados simples e ignorantes, mas tutoriados desde essa época. No fundo, o que eu estou querendo mostrar com tudo isso é a presença da espiritualidade permanentemente nos orientando. Evidentemente, de forma, para nós, estamos nesse processo inconscientes. Não temos noção disso. Mas eles nos orientam que nem criança que está aprendendo a andar, dando a mão o tempo inteiro. E na medida que se vai crescendo, vai se dando mais liberdade. O livre-arbítrio vai aumentando em função da consciência de si mesmo, porque na condição de simples e ignorante, eu sou um mero macaco. Ou um pouco mais que um macaco. E vou desenvolvendo. A partir daí, meu livre-arbítrio se amplia, minha responsabilidade sobre meus atos também, e a partir daí a razão vai se consolidando. E estamos nesse processo até hoje. Pois bem, da nossa jornada, esse processo é o que eu falei, saímos lá do homem da caverna. Então veja a importância do aspecto da mediunidade para nós hoje. A mediunidade que no passado podemos chamar de mediunismo, que a partir de Jesus, trazendo e declarando a nossa maioridade, ela traz para cada um de nós o quê? A consciência de que somos médiuns, que podemos nos comunicar com a espiritualidade maior, se quiserem com Deus, se quiserem com Jesus, de acordo com a fé de cada um, com seu santo protetor, dependendo da religião que se adota, mas enfim, esse transcendental, essa relação, ela faz parte de cada um de nós, é inerente. E a partir de agora, eu começo então a dizer ou responder a nossa terceira pergunta. Falamos aqui da intuição, falamos desse processo mediúnico como faz parte da nossa constituição, da nossa evolução. Mas como é que funciona isso? Tudo bem, então tudo bem. Sou médium, intuitivo, que bacana, mas eu não tenho consciência disso. Muito bonito,
Mas e daí? Como é que isso funciona? Explica isso direito. E aí a gente apela para o Livro dos Espíritos, questão 459. Influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? Questão clássica. Todo mundo já tem essa resposta na ponta da língua. Muito mais do que imaginamos. Na verdade, eles direcionam as nossas ações, as nossas vidas. O que nos leva a crer no primeiro momento é que, como que diz, então, são um joguete. Eles que decidem e eu simplesmente cumpro. Não. No estágio que nós estamos, não estamos mais sendo carregados pela mão. Fomos lá atrás. Naquela infância, naquela condição de infância, como simples e ignorantes. Hoje, não mais. Jesus, com o seu evangelho, nos deu, vamos chamar assim, me permito, a carteira de motorista espiritual. Você, a partir de hoje, atingiu sua maioridade. Daqui você pode dirigir sua vida. Mas cuidado. Assuma a responsabilidade do seu ato de para onde você vai dirigir a sua vida. Você já é maior de idade, mas atenção, vai responder pela maneira deslocada ou acertada de como você se conduzir na direção da sua vida. Pois bem, influenciam? Influenciam. É só dar a direção e as coisas acontecem. É como lei da gravidade. Você senta no escorregador, não precisa fazer mais nada. Você desce. Lei da gravidade. Damos a direção correta para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para a nossa sintonia, as coisas acontecem. Para o bem e para o mal. Porque, como Paulo disse, são nuvens de espíritos convivendo conosco. O pensamento que eu elaborar por uma questão de lei magnética, magnetismo, eu atraio e respondo pelas consequências, natural, boas ou não. Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, haverá aqueles que nos sejam sugeridos, ou seja, tudo bem, então os espíritos, eles estão aqui me sugerindo, eles estão presentes, mas e daí? Eles pensam como é que funciona isso. E aí a resposta. Muitos pensamentos vos acodem, muitas vezes contrários uns aos outros. É uma mistura dos nossos com os vossos. Daí a incerteza que vos vedes. Então, é esse o processo mesmo. Está tudo junto numa panela só. 461. E como é que a gente distingue o que é deles do que é nosso? E aí ele dá uma regrinha que cabe a cada um de nós aqui, de acordo com a nossa sensibilidade, entender como é que efetivamente isso acontece conosco. Ele fala uma coisa muito interessante. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. Isso vai depender da sensibilidade de cada um, porque, do modo geral, a gente é um tanto quanto inconsciente dessa questão. A gente convive com isso e não se deu conta que esse processo está aí. Ele está aí. A questão é que a gente, muitas vezes, por distração, por insensibilidade, por infantilidade ou imaturidade, não se deu conta disso. Mas ele está aí. E como é que a gente distingue? Do jeito que ele fala aqui. Se é o primeiro, se é deles, é como se fosse uma vozinha soprando. Os pensamentos próprios são os que surgem em primeiro lugar. É aquele que eu conto sempre com ele, que nem tabuada. 3 vezes 3, 9. Está aqui, é o conhecimento que eu tenho. Mas se é algo que vem de algum lugar que eu não sei de onde é que é como ela falou. Eu tenho um problema, eu não consigo resolver. E de repente esse problema surge, de onde é que ele veio essa solução? Como é que eu não pensei nisso antes? Não estava aqui comigo.
Esse conhecimento, 3 vezes 3, 9, esse está. Mas essa solução não estava. Eu já tinha jogado a toalha, eu não sabia o que eu ia fazer. E ao que de repente veio a ideia. Olha a espiritualidade presente, nos orientando nesse sentido. Só que um detalhe, isso não é importante não, eles alertam. Afinal, não é do interesse estabelecer essa distinção. É útil que não façam isso. Olha só, pode fazer se quiser. Mas por que dessa curiosidade? Olha, é bom que você não saiba. Por quê? Ele diz, o homem vai agir com mais liberdade. O homem será mais responsável pelos seus atos. E aqui, só para quebrar, é muito fácil, eu sabendo que tenho, posso contar, e vou querer passar o problema para o lado, lógico. Estou em dúvida. É uma solução, um problema que me atormenta, vai decidir sobre o futuro da minha vida. Caso ou não caso? Com ela, com ele, como é que é? Ou com o outro, ou com a outra. Aí a vozinha, casa com A, e eu caso com A, não vai dar nada certo. Viu? A culpa de quem quer? Lógico. É lógico. A gente faz assim no dia a dia entre nós. Olha, não, eu errei, mas você não me chamou a atenção, você não me alertou. A culpa é sua, porque eu errei. Isso faz parte do nosso comportamento. Então, essa questão é muito interessante. É importante que a gente não distinga. É bom para a nossa saúde, para a nossa independência, para a nossa responsabilidade. Um detalhe que eu peguei por alto. Como é que eu distingo se o pensamento vem de um bom espírito ou de um mau espírito? Vem cá, sopraram aqui, eu estou com essa ideia, isso é bom ou é ruim? Olha a sabedoria dos espíritos. Ele traz a gente para o jogo. Não tem essa história de ficar esperando. Olha a resposta. Compete-vos discernir. Eu faço parte do processo decisório. Eu recebo, sim, em forma de ideias, de sugestões, que eu não sei se são minhas ou não, graças a Deus, porque ao momento que eu decidir, faço, eu estou assumindo a responsabilidade. Senão a culpa é do ar, porque eu casei e deu tudo errado. Ou se deu tudo certo, que mérito que eu tive? Não fui eu que escolhi, não fui eu que fiz, não. Alguém me disse o que tinha que fazer, eu não aprendi nesse processo decisório. Então, faz parte da nossa evolução. Então, questão 501 agora. Por que oculta, então, a ação dos espíritos? Porque se fosse tudo ostensivo, a gente não progrediria. E vai virar tudo. E tem muita gente, hein? Aí dependente de cartomante, de bola de cristal, por aí afora. Muito, não é pouco não, muito. E outras consultas aí. Vejam o grau de dependência. E não se dá um passo sem fazer uma consulta. É necessário que se exercite suas forças. Não vendo quem o ampara, o homem confia nas suas próprias forças. É que nem a criança que está aprendendo a andar. Caiu, é a primeira coisa que ela olha, cadê a mamãe? E viu a mamãe e abre a boca. É de todos nós. Você agora entrou nas questões do anjo guardião. Vamos chegar lá, obrigado. Você lembrou que eu tenho que correr. Pois bem, por onde atuam esses espíritos? Essa voz? Pela consciência.
pela inteligência. Ok? Ele não vai aparecer como eu adoraria, sentadinho na minha frente, dizendo: Hamilton, você está pisando na bola, não era por aí. Não, não, não. É aqui, ó. É uma ideia que eu tive. Se eu tenho o discernimento, o conhecimento, sensibilidade, eu até identifico. Obrigado. Eu decido, eu concordo, eu vou seguir. Ou posso até não concordar. Vai que não é um espírito do bem, né? Não é espírito de sangue bom. Ele está querendo me passar a perna. Olha o meu discernimento. O Evangelho não me diz isso. Você não pode ser sangue bom, não. E vou exercitando. Ok? Então, pela inteligência, pela consciência. São as ideias que surgem. É por aí que Deus nos assiste. Eu vou seguir, que já está no finalzinho, o conselho do meu amigo, e vou entrar praticamente quase que no fechamento. Questão 495, que trata da doutrina dos nossos guias e mentores. Eu não poderia falar sobre isso, tratar desse assunto e não trazer essa questão. Doutrina dos anjos guardiões. Não vou falar todo, mas vou falar as partes mais importantes. Que ideia consoladora! O Livro dos Espíritos nos traz isso. É um tesouro para nós espíritas esclarecidos, que estudam, que buscam instrução no estudo. É consoladora a ideia de ter sempre junto de vós seres que vos são superiores, pronto a vos aconselhar e amparar. Olha que coisa consoladora, saber que eu tenho aqui um Pai espiritual me dando um norte nos momentos mais difíceis, mais críticos, e que está aqui do meu lado por ordem de Deus, é da lei, como já tiveram desde a nossa criação e continuam até hoje, num patamar diferenciado, aonde ele sugere, ele dá a ideia, ele me dá força, ele me consola, ele me esclarece alguma coisa que por alguma razão está bloqueado. Eu conto com esse recurso. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos a quem não poder ver. Olha que mensagem sublime, consoladora. O que dizem esses espíritos muitas vezes? Ah, se conhecesseis bem essa verdade. Não fiz ecoar na sua consciência a voz da verdade. Vamos usar dos nossos recursos, do nosso conhecimento, da nossa capacidade intelectual, dos nossos recursos psíquicos. Vale a pergunta, depois daquilo que nós estamos falando, dizer assim: que história é essa que você falou? Eu não ouvi nada. A sua consciência não botou o dedinho na questão? Vamos ser honestos e sinceros. Botou. Tanto para dizer quando a gente acerta, no sentimento de satisfação que traz, quando nos provoca um sentimento de culpa lá no fundo, se a gente tem a sensibilidade para dizer: não devia ter feito. Então ele fala: não fiz ecoar na tua consciência a voz, ou interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. É o amigo de toda hora, de todo momento, da solidão, da hora da lágrima, da dor, do sofrimento, sobretudo.
de uma vez por todas, olha o apelo, chega a doer, olha só, está aqui, de uma vez por todas, entrai no novo caminho, na nova senda, que entrai na nova senda, que diante dos passos que abrem a cada um de nós, sigam esse caminho que nós estamos oferecendo, é por aqui. Tendes guias, nós temos um Pai espiritual, cada um de nós. Segui-os, a meta não vos pode faltar. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, que vela por ele, como um pai vela por um filho. Não tenho receio de cansarmos com suas perguntas. Olha só, ao contrário, procurar estar sempre conosco. Serão mais fortes, mais serenos, mais confiantes. São essas comunicações de cada um com seu espírito guia, seu espírito familiar, que faz de cada um médium. Isso é o Evangelho Redivivo que está dizendo isso para a gente. É a voz da verdade, são as vozes dos céus, são as virtudes dos céus, como está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, que vêm para nós e fazem parte da nossa vida. E curiosamente a gente não tem muitas vezes essa sensibilidade um pouco mais apurada. Vou complementar com aquela questão 919, conhecimento de si mesmo. Detalhe, eu sempre falo isso. Quem é que assina essa questão 495? 2 luminares. Não tem questão nenhuma no Evangelho do Livro dos Espíritos que tem isso. São Luís e Santo Agostinho. Está assinado, não é? As perguntas não costumam, as respostas não costumam vir assinadas. Essa está. Aí Santo Agostinho vai dar a regrinha do conhece a ti mesmo. Se toda noite, antes de dormir, eu me questionasse a minha consciência naquilo que eu fiz de certo, de errado, muita força eu adquiriria no sentido de encontrar o caminho correto. Crede-me, se assim fizeres, Deus o assistirá. Dirigi a vós próprios, interrogai a sua própria consciência, e se surpreenderão com as respostas. Esse é o acréscimo de misericórdia que a gente nem pede. Detalhe, o Livro dos Médiuns vai dizer, nem sempre essa resposta ela surge de imediato, né? A gente também gostaria, captei vossa mensagem, ó mestre, mas também não é sempre que acontece assim. Pode ser que não apareça a resposta, tudo bem, dá um tempo. A fé, a nossa consciência, ela não vai de alguma forma ficar mais fraca se a gente tiver honestidade de propósito, sinceridade. Dá um tempo, de repente a resposta não vem pela consciência, a resposta vem por um amigo, por um familiar, por uma página que é mais completa. Deus conversa conosco através da vida que nos cerca, se estivermos sintonizados. Se eu pego numa rádio, somente rádio de notícia, é a notícia que eu vou ver. Se eu ligo para uma música popular, é a música popular que eu vou ouvir. Qual é a minha sintonia? Qual é a minha participação ativa e não passiva nesse processo de autocrescimento? Mediunidade, intuição, está diretamente ligado à oração. É algo que nós fazemos corriqueiramente, faz parte da nossa vida, e eu não estou falando daquela oração sublime, sagrada, daquele momento em que a gente busca a sintonia num ambiente reservado.
de oração. Seja antes de dormir, seja de manhã, seja aquele horário muitas vezes regular, que abençoadamente muitos de nós têm o hábito sadio e abençoado de fazer. Jesus fazia isso constantemente. Acabava aquele dia de trabalho, ele saía aos montes para orar. Precisamos desse alimento espiritual desesperadamente. Desesperadamente. E Jesus não tem um gesto, uma palavra no Evangelho que não tem um profundo significado para os nossos aprendizados. Mas o livro dos Espíritos nos traz, de uma forma muito interessante, essa atitude de oração. Onde ele fala: quantos de vós orais, mas poucos são os que sabem orar. Na maioria das vezes são frases proferidas de forma maquinalmente, automaticamente, a gente não está sentindo aquilo que está falando. Está quase que puxando aquele texto. Isso aqui não vai nenhuma crítica, mas é uma forma de fé, é repetir. A questão não é o número de palavras, ele fala, é orar pouco, mas orar bem, no sentido de falar o que deve ser falado. No fundo, o que ele está dizendo? Palavras dele, é do coração, é aquilo que eu estou sentindo. É nesse momento em que eu faço uma conexão direta. Condição de humildade, de fé, de sinceridade, honestidade de propósito, de busca sincera. É disso. Essa é a atitude que todos nós sabemos. Mas eu acho muito interessante, já no final, ele dizer: deveis orar incessantemente. Ou seja, nós não estamos falando da oração repetitiva, não é isso. Incessantemente. De que forma? A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres. Jesus vai dizer uma frase muito interessante: eu e o Pai somos um, demonstrando o nível de conexão direta que ele tinha. Paulo vai nos dizer: não sou eu que vivo, mas o Pai que vive em mim. No entanto, foi o próprio Paulo que falou: como é que eu saio dessa situação, dessa sinuca? Eu sei o que é certo, porém meus membros fazem o que não é certo. O mesmo Paulo, na condição de Saulo, que cometeu vários equívocos, é um exemplo de redenção. Que num grito de desespero diz isso: como é que eu resolvo isso? Eu sei o que eu tenho que fazer. É um conflito permanente de cada um de nós. Eu sei o que tenho que fazer, mas eu não consigo. Está tão entranhado dentro do meu pesquismo os equívocos do passado, que eu tenho que fazer um esforço, vou chamar sobre-humano, talvez não seja o termo correto, porque Deus não manda para nós as provas que a gente não tem condição de enfrentar. Então, não sou eu quem vive, mas é o Pai que vive em mim. Eu e o Pai somos um. Olha o nível de sintonia permanente. Então essa é a condição que no fundo nós fazemos. Nós praticamos isso no dia a dia, no cumprimento dos nossos deveres. Seja de dona de casa, como profissional, como pai, como mãe, como filha, como avó, como companheiro, amigo, enfim. O que eu posso fazer de melhor? Como Paulo falou: Pai, e agora? O que queres que eu faça? Se você falar essa pergunta, estar na cozinha e tiver uma pia cheia de panela, é isso que você tem que fazer. Se você nessa pergunta estiver diante de um parente, um familiar difícil, né? É ali, é esse momento que nós vamos ter. E é isso que Ele quer que eu faça. Essa é a questão de cada um de nós. E eu vou encerrar com uma mensagem que Emmanuel traz para cada um de nós. Como desenvolver a sua mediunidade intuitiva. Esse termo é meu, na verdade.
é do livro Palavras de Emmanuel, Desenvolvimento da Intuição. Procurem lá. Emmanuel diz o seguinte: faz-se mistério em vossos tempos que busqueis desenvolver todas as vossas energias espirituais, forças ocultas que aguardam o vosso desejo para que desabrochem plenamente. Está aguardando a nossa decisão. O homem necessita das suas faculdades intuitivas através de sucessivos exercícios da mente. Não é exercício mirabolante, é o exercício do dia a dia, de cada momento, das nossas relações, das nossas obrigações. Como fazer melhor? Pai, o que queres que eu faça? A nossa consciência vai dizer o que nós temos que fazer. Esse é o exercício que Emmanuel está dizendo aqui. A qual, por sua vez, deverá vibrar ao ritmo dos ideais generosos em cima dos valores evangélicos. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades individuais. É cada um de nós, não é a humanidade, não. Isso não está indefinido, não. É cada um aqui, é cada um. É cada um. Porquanto poderá, como recompensa sua perseverança e esforço, certificar-se das sublimes verdades do mundo invisível. Nós temos a recompensa na condição de ciência, filosofia e religião. Nós temos que experimentar isso, testar, ver o que pode melhorar, o que não, o que está bom e o que pode melhorar. É importante que a gente tenha essa atitude de busca, de pesquisa, de comparar, de selecionar. Foi isso que Kardec fez o tempo inteiro para estabelecer e codificar a doutrina. Ele levava o mesmo assunto para diversos médiuns, para receber as respostas. E as respostas que atendiam aos critérios da universalidade e concordância, ou seja, todos eles, ou os que falavam a mesma coisa, concordando, está aqui, é verdade. É essa atitude que cabe a nós, como espíritas, coerentes com a maneira de enxergar da doutrina, agirmos diante dos conhecimentos que estão sendo trazidos no tesouro. Funciona isso mesmo? Deixa eu experimentar. E aí ele fecha de uma maneira, tudo isso sem o concurso de quaisquer intermediários. Emmanuel nos coloca, a doutrina nos coloca na porta do gol. Na porta do gol, eu vou dizer, sem goleiro. É só dar um toquezinho e empurrar. Gol de placa, não tem o que errar. Eu vou fazer o contato direto. Eu não preciso do pastor, eu não preciso do sacerdote, eu não preciso do médium, eu não preciso de ninguém, e estou falando isso, não quero. Kardec, que era médium intuitivo e que recebeu toda a doutrina, utilizou-se dos médios. Eu não estou desmerecendo isso, que o pastor, o sacerdote, na sua sublime e sagrada missão, ele vai dar orientação, ele vai, de alguma forma, dar o aconselhamento, vai ajudar, é a função de um pai. Mas o que a doutrina nos traz aqui é colocar na porta do gol a responsabilidade minha, com relação à minha consciência. Não tem intermediário nesse processo, sou eu e Deus, evidentemente intermediado pelo meu guia, meus espíritos familiares. O que se lhe faz, porém, altamente necessário é o amor, o devotamento, a aspiração pura e a fé inabalável, concentrados nessa luz que o coração almeja fervorosamente. É amor com fervor.
esse estado espiritual aumentará o poder vibratório da mente, e o homem então terá nascido para uma vida melhor. Isso passa a fazer parte da nossa estrutura psíquica, esse tesouro que está sendo oferecido para cada um de nós, como um recurso abençoado, que a gente possa utilizar no sentido de ter uma vida mais serena, mais equilibrada, mais acertada. Ao fazer isso, não quer dizer que a gente não continue com os problemas continuam, mas a maneira de administrar, suportar, entender, compreender essa questão da vida terrena, da vida espiritual, nos dá a tranquilidade, a serenidade de sabermos exatamente o caminho que nós estamos trilhando. E para isso a gente tem um Pai espiritual nos dizendo permanentemente aquilo que precisamos. A bola está conosco, no sentido de exercitar, de se aprimorar, de apurarmos a nossa sensibilidade. Não precisa saber, agora foi ele que falou, ai que bom. Não, será que foi ele? Será que é um espírito de sangue bom ou será que é um espírito de sangue ruim? Não vem ao caso. O que a minha consciência está me pedindo, está me orientando? Está aqui o tesouro, está aqui ofertado para cada um de nós. Que Deus nos ilumine, que nossos respectivos anjos da guarda deem a cada um de nós a lucidez, o discernimento, a perseverança em continuarmos nesse caminho, para que a gente se reencontre, encontre o reino dos céus dentro de cada um de nós, para que tenhamos uma vida mais equilibrada, mais serena, finalmente com mais paz nos nossos corações. A paz que Jesus sempre nos oferece. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite.